Olá, mulher potente, seja muito bem-vinda a mais uma live de acolhimento. E hoje nós vamos falar sobre o porquê você trava na hora que você tem que se mostrar. Você tem que se mostrar no trabalho, que você tem que mostrar seu potencial, que você tem que conhecer pessoas, que você tem que se expressar. Por que você trava na hora que você tem que se expressar? Essa é a principal reflexão de hoje. Toda terça-feira, às 10h10, a gente tem as lives de acolhimento, em que a gente aborda assuntos profundos de uma forma acolhedora, para lidar com as feridas emocionais, dos traumas de infância e como que eles estão impactando a sua vida hoje. E muitas mulheres têm dificuldade de se mostrar no trabalho, nos estudos, nas redes, e na hora ela sente como se o corpo dela congelasse. Ela fica com essa dificuldade, a mente começa a sabotar com vários pensamentos de que as pessoas estão observando ela, de que ela não é boa o suficiente. Seja muito bem-vinda, Liz, Ana. E aí o corpo congela, né? E a gente começa a ter esses pensamentos que travam. E hoje a gente vai começar a se libertar desse bloqueio, tá? A gente vai começar a entender o porquê dessa trava, desse medo. Ó o Kleber chegando. Por que você trava na hora de se mostrar? Antes de falar do tema em si, a Karina vai chegando aí, galera. E hoje a gente vai falar um pouco sobre todo o universo do travar, entender o porquê, o que causa e quais as primeiras estratégias para começar a destravar. Mas antes eu quero ensinar uma estratégia básica de regulação emocional, que é a respiração consciente, que é esse movimento da gente respirar de forma consciente. Como que a gente faz isso? No exercício de autocompaixão, o que é autocompaixão? Você oferecer para si mesmo uma estratégia para aliviar o seu próprio sofrimento. E a respiração ela é muito acolhedora, se associada a um toque calmante. Então, assim como a gente tem memórias de dor, memórias traumáticas no nosso corpo, a gente tem memórias de acolhimento, de leveza, de carinho, de cuidado, porque a gente também foi cuidado em algum momento por algumas pessoas ao longo da nossa vida. Então, para algumas pessoas, é o toque em um dos seios, né? Ou a mão no meio do peito, as duas mãos, a mão no ventre, uma mão ou as duas mãos, ou uma mão no ventre ou uma mão aqui no peito, certo? E a gente faz esse movimento do toque calmante e a respiração consciente. Como é que ela funciona? Ela funciona assim. Você puxa o ar e solta com leveza. Observa o toque das suas mãos no seu corpo, a sensação que você sente com esse toque, que normalmente é uma sensação de pertencimento, de acolhimento. Só esse exercício básico aqui, ó, que eu tô te passando, ó, mão no ventre ou a mão no seio. Você vai ver, né? Ou a mão no peito, ou a mão no meio do peito aqui, nessa altura, já gera um relaxamento. Você vai observar em você qual é o toque que você se sente mais confortável. Tem gente que é se abraçando. E quando você faz esse movimento numa crise de ansiedade, você já alivia a tensão, tá? Exatamente, é um mindfulness. Para você praticar autocompaixão, você usa as técnicas de mindfulness. Um dos pilares da autocompaixão é o mindfulness, que é a atenção, né? Plena, estar focado no momento presente. E quando a gente faz isso, esse movimento, e se concentra na respiração e no corpo, a gente volta para o presente. A mente sai ou do passado ou do futuro e volta para o momento presente. Então, a gente vai começar entendendo o que é a ansiedade social. Vocês já ouviram? Gostou das minhas unhas? Pintei especialmente para a live de vocês. Como eu uso muito as mãos, né, de forma didática, eu não posso ficar com as unhas sem noção, sabe? Toda fanhanhada. Então, as unhas têm que estar em dia. O que vocês entendem por ansiedade social? Quando a gente pensa no nome ansiedade social, o que vem na cabeça de vocês? Qual que é a ideia que vem assim? Ansiedade a gente já sabe que é uma emoção, que ela surge quando o nosso sistema de ameaça é ativado. Mas qual que é a ideia que vem?
né? A ansiedade social, ela é popularmente conhecida como a famosa timidez, que é esse medo de falar em público, o medo do contato com o outro. Exatamente, Karina. É o nervoso quando pensa em socializar. Só a ideia de se relacionar com alguém, de conversar com alguém, pode gerar ansiedade social. Então, eu vou dar um exemplo. Quem tem ansiedade social vai ter problemas para trabalhar com pessoas observando ela, estudar sendo observada, falar com pessoas desconhecidas ao vivo e a cores, né? Pessoalmente, online, de diversas formas, a pessoa tem essa dificuldade. Qualquer contato com o outro gera esse desconforto, mas é um medo real e profundo, né? Não é assim, aí uma sensaçãozinha que a pessoa tem, não, ela realmente tem um medo, é como se realmente ela fosse morrer naquela experiência. Quando ela vai falar com a pessoa, ela vai viver um impacto muito doloroso. Essa é a sensação que ela tem. Então, é um medo profundo de se expor, de ser julgada e ser rejeitada. Então, não é que eu vou para o contato social e eu tenho medo do olhar que a pessoa vai ter de mim. É que eu tenho certeza que ela vai me julgar. Eu tenho certeza que ela vai me criticar. Eu tenho certeza que ela vai olhar para mim e vai ver que não tem coisa boa ali, que tem alguma coisa errada. E aí essa ideia de ser rejeitado, de ser criticado, para algumas pessoas é muito perigoso, né? Ativa no nosso cérebro o sistema de ameaça e a pessoa já fica em estado de alerta. Existem estudos em neurociência que dizem que é natural a gente ver uma pessoa com a cara fechada e na hora que a gente vê aquela pessoa com a cara fechada olhando pra gente, a gente sentir medo. É um instinto de sobrevivência isso. É óbvio, se tem alguém com a cara fechada pra gente, a gente vai sentir que a pessoa vai atacar a gente e é normal ficar com medo, né? É normal a gente ficar apreensivo. Só que o que acontece? Quem tem ansiedade social, uma pessoa sorrindo pra ela já é tipo perigoso, ela já entende como uma ameaça. Por quê? Porque o cérebro dela já começa com vários pensamentos autocríticos. Nossa, a pessoa tá rindo, deve ter alguma coisa errada com você. Se essa pessoa tá rindo pra você, nunca tá rindo pra você, sempre tá rindo de você, né? Ou deve ter um alface no dente, ou você deve estar descabelada, sua roupa deve estar suja, tem alguma coisa errada com você. Você deve ser muito esquisita. E aí, a ansiedade social, ela pode se manifestar de diversas formas. O medo de falar em público, o desconforto nas reuniões de trabalho, vergonha de gravar vídeos, como a gente tem conversado bastante essa semana, suar frio só de pensar em ser notada, que é o principal que a gente vai falar hoje, que é essa ideia de quando eu vou me divulgar meu trabalho, falar do meu trabalho, me posicionar no trabalho, assumir a formação que eu tenho, ou assumir o conhecimento que eu tenho, ou me posicionar como uma vendedora, ou me posicionar como um profissional, eu travo, né? Eu já acho que é demais, que eu vou ser notada. E aí eu vou trazer algumas possíveis origens, né? 5 comportamentos, 5 experiências que podem causar a ansiedade social. Exatamente, Karina. Ou então não vou rir de volta, senão a pessoa vai puxar assunto. Vai que a pessoa puxa assunto, aí a gente já olha pro chão, né? Tipo, ó, deixa eu desviar aqui. E é uma coisa muito legal também, que eu já ia esquecer de falar, é que o comportamento da pessoa que tem ansiedade social é também um comportamento de evitação. Então, quando a gente tá fazendo terapia, né? E o paciente vem com essa demanda de ansiedade social, existe uma escala para você avaliar o nível de ansiedade social que ele sente. Você vai trabalhando com ele algumas técnicas emocionais, cognitivas, comportamentais, e ele vai melhorando o desempenho. E aí você aplica de novo o mesmo material para ver se melhorou os sintomas, se reduziu a intensidade e a frequência daqueles sintomas. E na ansiedade social a gente avalia o nível de ansiedade que a pessoa sente e o quanto que ela evita a experiência. Porque se o nível de evitação dela é muito alto, a ansiedade naturalmente aumenta. Então, vou dar um exemplo aqui da Karina. Então, tô vendendo um produto, sei lá, comecei com vendas online, tô vendendo produtos. E aí, começo nessa venda de produtos, e aí eu vou conversar com uma pessoa, e ela sorri pra mim, só que eu acho que ela já tá sorrindo de mim com deboche, eu não vou nem responder o sorriso. Quando eu faço esse movimento de não responder ao sorriso, de fechar o rosto e desistir da venda, quando eu faço esse movimento, eu tô fazendo um movimento de evitação. E toda vez que eu evito a experiência, eu aumento meu nível de ansiedade na hora de me mostrar, na hora de falar, na hora de me expressar.
Então, quanto maior a evitação de uma pessoa, maior a ansiedade vai ficando. Isso serve para tudo. Um comportamento comum que vocês têm é um comportamento assim de perceber uma emoção e achar que está errada por estar sentindo o que está sentindo. E aí, por exemplo, eu percebo que eu tô insegura. Então, alguma coisa tá errada comigo por eu estar me sentindo insegura. Eu percebo que eu estou ansiosa. Então, alguma coisa errada, tem alguma coisa errada comigo para eu estar me sentindo ansiosa. A gente não consegue ver um fenômeno como um fenômeno natural que a gente está sentindo. Tipo, eu estou me sentindo insegura. Tá tudo bem. Alguma coisa está despertando a minha ansiedade. Eu vou acolher essa ansiedade, essa insegurança e entender o que está acontecendo. Parece uma fala muito besta, mas que tem um significado, um impacto, melhor dizendo, no seu cérebro completamente diferente. Porque a partir do momento que eu acolho uma emoção, ela perde a intensidade. Porque a função da emoção é como se ela fosse um alarme que o cérebro ativa. Então, quando ele se sente medo, foi um alarme que ele tocou. Se você começa a ignorar esse medo, querendo fingir, não tô sentindo medo, né? Eu não deveria estar sentindo esse medo. E eu começo a rejeitar isso, o cérebro começa a mandar mais sinais de medo. Porque o botão tá um incêndio, eu tô te avisando, presta atenção, olha aí, olha o perigo, olha o perigo. E aí, se eu fico fugindo disso, isso vai aumentando. Aí vem as crises. Aí as crises de falta de ar, taquicardia, dificuldade para dormir à noite, todas aquelas coisas que a gente sente quando a ansiedade tá muito alta. Então, o acolhimento dessa ansiedade, a autocompaixão nesse processo alivia muito e muito essa tensão que a gente sente quando tá ansioso. Vamos lá para 5 experiências que podem causar ansiedade. Deixa eu ver só o comentário aqui. E eu achando que eu estava sendo rejeitado quando sorria para alguma garota, na realidade pode ser ansiedade, exatamente. Tem que observar, tem que ver. Cresceu ouvindo que era exagerada ou intensa. Então, muitas crianças, elas são muito espontâneas na infância. A gente é pura emoção, né? A gente é pura felicidade. Não tem um sistema de regulação emocional totalmente desenvolvido. Então, a gente tá numa fantasia, numa imaginação. Então, a gente é muito espontâneo. Só que alguns adultos mais perfeccionistas, controladores, ou até em ambientes sociais em que o nosso comportamento infantil não cabe, a gente vai sendo polido isso. Só que se você vai sendo polida de uma forma muito crítica, você não é bom o suficiente, você atrapalha as pessoas, e nananana. Se você vai nesse lugar, tipo, você é exagerada, você é muito intensa, a pessoa tem medo de gerar esse desconforto, então ela dá uma segurada. Então, quem foi muito silenciado na infância, o famoso engole o choro, entende que expressar emoções é uma coisa inadequada, é errado. E ela vai criar esse bloqueio, vai ter essa dificuldade de expressão. Ser ridicularizada ou expostas por erros simples, tá? Que é o famoso trauma de exposição. É quando você erra ou na escola, ou em casa, ou no grupo social, no meio de outras pessoas, e você ser ridicularizada por conta desse erro. Né? As pessoas te exporem por causa disso, te humilharem, fazerem piadas, você virar chacota ali do grupo. Isso também pode gerar um bloqueio de expressão emocional. Raimunda chegando. Ter cuidadores muito críticos. Então, você ter pessoas que só te criticavam, que só te cobravam. Então, quando você vai para esse lugar de muita crítica, muita cobrança, né? Você foi criado nesse cenário com pessoas muito críticas, você vai ter essa autoavaliação mais negativa e o crítico interno hiper treinado, né? Pelos seus pais. É muito difícil, tá, gente? Eu atender alguém ou alguém participar dos grupos que tem um senso crítico muito alto, que não tenha sido muito criticada. Normalmente, quem é muito criticado, isso seu cérebro é treinado a te cobrar, né? 4. Viver em um ambiente familiar com muitos gritos e explosões. Nossa, isso mexe demais. Porque a pessoa começa a querer se esconder para evitar o conflito. Porque era tanto conflito na casa dela, era tanta briga, era tanto desentendimento, era tanta picuinha, tanta coisinha acontecendo que ela aprende a se blindar disso. E aí, como que ela faz isso? Se silenciando para evitar o desconforto, evitar o conflito.
E aí, outra coisa também que afeta muito é a falta de validação e escuta de qualidade. Se a gente não oferece para as crianças um apego seguro, um vínculo emocional seguro, elas vão ficar inseguras no posicionamento delas, na forma como elas na forma como aconteceu a experiência, né? E aí isso vai impactar diretamente nas crianças. Então a criança ela precisa se sentir segura. A necessidade principal na infância é segurança. Por quê? Porque esse sistema de regulação emocional ele está sendo desenvolvido, ele não foi desenvolvido. Então como que uma criança regula uma emoção? A gente chama na psicologia de corregulação, que ela aprende a regular as emoções com a ajuda de um adulto que já regula emoções. Aí o que acontece? Como a maioria dos adultos não sabem regular as próprias emoções, eles também não sabem lidar com as emoções das crianças e isso vai sendo passado para elas. Certo? Vão compartilhando aí para mim dúvidas que vocês tenham sobre a ansiedade social, que a gente vai fazendo essa troca. O Kleber, ser invalidado na infância também pode ser um dos motivos. Sim. Todos esses traumas que envolvem exposição, bullying, né, críticas excessivas, tudo isso afeta, né? Às vezes frases como se você fizer isso, sei lá, você recebe um presente. Tem um exemplo que eu gosto muito. Fala assim, você tá no seu aniversário, aí você é uma criança. Aí várias pessoas te dão brinquedo. Aí a tia X te dá uma roupa. Só que você não tava esperando ganhar roupa, você gosta de ganhar brinquedos. Aí você fala, obrigado, você dá aquele... Ou a criança, naturalmente, às vezes fala, tá bom, não gostei, não queria. E aí o adulto vai falar, não, mas você não pode falar que não queria, você não pode falar que não gostou, porque sua tia vai ficar triste. Então você aprende a se responsabilizar pelo sofrimento do adulto, você aprende que você tem que fingir que gosta das coisas, mesmo quando você não gosta, em vez de te ensinar uma estratégia de comunicação mais adequada. Não precisa se expressar assim, você pode falar, olha, eu gosto mais de ganhar brinquedos. Então não fiquei tão feliz com a roupa, mas muito obrigada pelo presente. Né? É ensinar a criança a manter a autenticidade dela mesmo diante dos desconfortos. Ótima frase. Pais imaturos geram filhos inseguros. Sim, muito. Mas eu acho que os piores não são nem os imaturos. Eu acho que são os que são nocivos mesmo, os que são muito feridos emocionalmente e que provocam feridas, de certa forma, intencionalmente nos filhos através da punição, da ameaça, das agressões, dos abusos físicos, emocionais. E aí eu quero que vocês entendam que parte do que é compreendido socialmente como sabotagem, autossabotagem, são mecanismos de proteção. É isso que eu mais tenho falado com vocês. São mecanismos de proteção. Tudo que você faz que parece uma autossabotagem, que parece se sabotar, você não faz isso porque você é burro, porque você é ruim, porque você não é bom. Você faz isso porque você sofreu coisas na infância que superativaram seu sistema de ameaça e você veio com várias estratégias de lá. Você veio com várias estratégias da infância para sobreviver. E durante um período, não falar, ficar calado no canto, era o mais adequado para você. Você se protegeu de muita coisa fazendo isso. Só que agora isso não é mais funcional, porque você é adulto e você precisa se mostrar para poder sobreviver. Antigamente, para nossa espécie sobreviver, ela tinha que caçar e pescar. Agora não. A gente tem que se mostrar, tem que divulgar o que a gente é capaz de fazer. E cada vez mais a humanidade caminha para um lugar que a sobrevivência dela está totalmente relacionada à inteligência dela, à capacidade dela de fazer coisas, de resolver problemas, de dominar inteligências, robôs, computadores, expressar o conhecimento dela. Essa é a habilidade do futuro. A habilidade do futuro é a comunicação. Então a sobrevivência é totalmente ligada à capacidade de se comunicar. Se você se comunica, você trabalha bem. Se você não se comunica, você não trabalha bem.
E aí passamos para os nossos filhos muitas vezes o mesmo tratamento que tivemos na nossa infância, exatamente. A gente repete o padrão. Por isso que a cura emocional ela é essencial. Existem, inclusive, traumas que são transgeracional, traumas que passam de geração para geração. Por quê? Porque não houve uma cura emocional no sistema familiar. Existem famílias que têm um familiar que carrega o sintoma da família, que é normalmente aquele que tem a vida mais conturbada. Quando você faz terapia familiar, é aquele que é mais conturbado, que tem mais problema com álcool, que tem mais problema, ele carrega o sintoma da família. Né? E aí na terapia familiar isso é tratado. Uma vez no colégio, um garoto pegou no meu bumbum e do lado onde estava tinha uma vassoura, taquei nele. Com isso, recebi uma notificação para minha mãe comparecer. Minha mãe me bateu na escola, mas só fiz para me defender. De todo o tempo que estudei, tinha sido a primeira vez que eu fiz algo que não foi legal, tacar a vassoura em alguém. E é que os adultos dessa geração, dos nossos pais, ter problemas, qualquer tipo de problema com o filho na escola era tido como uma vergonha, assim, gigantesca. E ainda existe no meio maternal, no meio das mães e dos pais, ainda existe hoje em dia um pouco essa cultura de que se o filho fez algo fora do eixo, é porque ele vai virar um marginal no futuro, ele vai virar um bandido, ele vai virar alguém que não presta. Então, sempre as respostas emocionais dos pais a algum tipo de comportamento disfuncional na escola, ou tido como errado na escola, é sempre de muita preocupação e de um medo muito grande com esse futuro do filho. E nem sempre existe essa análise de contexto. O que aconteceu para essa pessoa agir dessa forma, né? Eu já passei por uma experiência assim também, de um menino assim. Eu também reagi violentamente, dei um tabef nele. E só que ele sabia que ele estava errado, então ele nem foi me notificar nada, não recebi nenhum tipo de punição por conta disso. Mas aí a gente aprende o quê? Que se defender é errado, né? Eu tive várias amigas que passou por experiências assim, de às vezes a professora punir a sala, em vez da gente sair mais cedo, no horário normal, tipo, fazer a gente ficar 1 hora a mais, como punição, por um mau comportamento de algumas pessoas da sala. E aí quando chegar em casa, as meninas apanharem igual, sei lá o que, igual bandido, pego numa cena de violência, e sem direito a se expressar, explicar o que realmente aconteceu. E isso é muito doloroso, porque a gente se sente completamente invalidado diante do que a gente passou, né? A gente sofre 2 vezes. E aí envolve um processo também de perdoar a sua mãe pela capacidade que ela teve de processar a informação, a forma como ela conseguiu lidar com o conflito, se perdoar e entender que você tinha o direito de se defender ali, que poderia ter acontecido algo mais grave. E assim, e se perdoar também por às vezes a dificuldade de comunicação. Quantas vezes a gente passa por experiências, a gente olha pra trás e fala, cara, aquelas experiências que eu vivi, se eu tivesse a capacidade de me comunicar, talvez que eu tenho hoje, talvez eu teria agido de forma diferente, talvez eu tivesse explicado melhor o que aconteceu. Mas naquela época foi o jeito que eu dei conta de processar também. Então, parte do processo de autocompaixão também é um processo de liberar perdão e se perdoar, né? E aí gera esse bloqueio de não conseguir se defender, mas é possível desbloquear isso e passar a se defender novamente, tá? A gente chama isso de treinar a assertividade, a capacidade de se defender e se proteger. Mas isso é um comportamento completamente treinável, tá? Agora a gente vai entrar na parte do treinamento comportamental. Então, o nosso cérebro, ele funciona de uma forma que a gente consegue mudar a forma como ele funciona. Então, por exemplo, nessa experiência que foi contado pra gente aqui nos comentários sobre tocaram em mim na escola, desci a vassoura no menino, levei uma punição porque desci a vassoura no menino,
fez com que o cérebro dela interpretasse: fui violentada, vou me defender, mas quando eu me defender, dependendo da forma como eu me defender, vai ser tido como errado, vou ser punida por isso. Né? Até porque a gente não deve ser extremamente violento com as pessoas. Só que aí foi construída essa ideia, então não se defenda. Se defender é ruim. A gente pode aprender formas de se defender que não seja ruim. Aprender formas de se expressar. Então, por exemplo, fui tocada, em vez de, sei lá, já pegar a vassoura, que foi um instinto, né? Mas da próxima vez que acontecer uma experiência assim, ir direto às pessoas e notificar o que aconteceu para que a pessoa que fez aquilo seja punida. Ah, mas notifiquei diretor, professor, isso não aconteceu. E notificar outras instâncias, sabe? E ir para o movimento. Né? Então a gente vai aprendendo a criar novas formas de lidar com aquele problema, de resolver aquele problema. E quando a gente fala, né, dessa dificuldade de se expressar, a gente tem que passar por um movimento que a gente chama de dessensibilização sistemática. O que é isso? Você está hipersensibilizada à defesa, você está hipersensibilizada ao olhar do outro, você está hipersensibilizada à forma como as pessoas podem pensar de você. E aí, o que a gente faz nos grupos, na terapia? Um processo de dessensibilizar, diminuir a sensibilidade que você tem àquela experiência. E a gente começa com passo a passos muito simples. Então, vou dar um exemplo. Né? Como que foi criada essa teoria dentro da psicologia? Através de um estudo com um bebê. Chamava bebê Roger. Era uma criança que ela tinha muito medo de ratos. Ela tinha fobia de ratos. E aí foi feita uma... Já tô com sede. Quando eu começo a gaguejar assim é porque eu tô com sede. E aí foi feita uma exposição gradual a ela, ao ratinho. Então era colocado o ratinho perto dela. Então primeiro foi colocado o ratinho na mesma sala que ela. Numa gaiola. O ratinho numa gaiola. Depois colocaram o ratinho fora da gaiola. Depois já colocaram ela e o ratinho bem próximo. Depois já permitiram que ela tocasse no ratinho. E aí depois de um tempo ela já estava brincando com aquele ratinho de laboratório, com aquele hamster ali. Então foi feito um processo de dessensibilização. E aí se trata a fobia hoje assim. Então se eu tenho fobia de dirigir carro, por exemplo. Primeiro eu vou, sei lá, entrar dentro de um carro parado. E ficar, sei lá, 5 minutos. Depois eu passo 10 minutos. Depois eu passo 20 minutos. Aí eu ligo o carro, só ligo o carro e fico dentro dele. Depois eu pego o carro e dirijo só na minha rua. Depois só no meu bairro. Até eu conseguir expandir para chegar numa rodovia, por exemplo. Então esse é o processo. E quando a gente fala de comunicação, o processo é igual. Então você vai começar se expondo a pessoas de forma gradual. Então você pode começar cumprimentando o porteiro. Você vai no supermercado, cumprimentando a caixa do supermercado, a moça que está te atendendo, dando um bom dia, perguntando como é que tá o dia dela, comentando sobre o clima, tempo. Você começa ali com pequenas frases. Depois você pode puxar a conversa no elevador, ou no ônibus, ou no táxi, né, no ponto de táxi, com algum desconhecido, alguma pessoa que você não teve muito contato ali, né, que você nunca viu, e aí você vai lá e cumprimenta a pessoa, e, né, dá um bom dia, fala uma primeira frase. Então isso é um processo de sensibilização. Por exemplo, quem tem muita dificuldade com reunião de trabalho. Manu, quando vou ligar o Zoom, ligar para reunião, né, vou para o movimento de participar de uma reunião, eu travo imediatamente. Então, qual que é a estratégia adequada para lidar com isso? Liga o Zoom primeiro, fala o que precisa ser dito sozinho na sala antes de entrar as pessoas e vai ensaiando. Uma coisa que ajuda muito com reuniões online e presencial também, é a vestimenta. Se você tá com uma roupa que você se identifica, se você tá confortável com aquilo que você tá se vestindo, você se sente bem para se apresentar diante do outro. Agora, se você sente que você não tá com uma roupa confortável, se você não tá gostando do que você tá vestindo, isso vai gerar um desconforto. Então, a forma como você se veste vai influenciar na forma como você vai se posicionar também. Na forma como você se sente diante do outro. Então, se ouvir em voz alta, falar, às vezes, sozinho em voz alta e ouvir a própria voz, gravar áudios, ler em voz alta, às vezes gravar áudios para si mesmo. E aí você vai fazendo um processo de desensibilização.
de ir se expondo aos poucos. Manu, preciso falar do meu trabalho para alguém, mas eu tenho muita vergonha, eu tenho muito medo de falar do meu trabalho para alguém. O que você pode fazer é um movimento de gradualmente ir falando com as suas pessoas de confiança. Então pega o seu melhor amigo e começa falando com o seu melhor amigo em mensagem de texto. Aí dá um intervalo de 15 dias, grava um áudio falando do seu trabalho. Depois fala numa videochamada, fala no encontro ao vivo e a cores. E aí você vai expandindo os pontos de contato. As pessoas que você conversa sobre isso. Culturalmente falando, as pessoas têm uma grande dificuldade de ouvir os dois lados da história. A gente tem dificuldade com muita coisa, porque tá tudo relacionado à inteligência emocional. Se a gente não treina inteligência emocional, a gente não tem escuta de qualidade, que é a empatia, a gente não tem assertividade, que é a capacidade de comunicação, a gente não tem a capacidade de se automotivar, a gente não tem regulação emocional e a gente não tem consciência do que sente. Então, o segredo é treinar a inteligência emocional. Então, quando eu falo que eu tenho um grupo agora, né, que é o Destrave 21, o Destrave 21, o foco dele não é destravar a pessoa na força, é com acolhimento, é caminhar passo a passo. Então, durante 21 dias, eu preparei atividades para ir te desensibilizando a esse medo de se expressar profissionalmente, essa dificuldade de ver valor no seu trabalho. As atividades, elas são criadas para gradualmente você ir destravando. Quem já está inscrito no grupo está recebendo áudios de preparação emocional. Teve moças que se inscreveram nos primeiros dias do grupo. E ela já tem uma sequência de áudios. Aí quem entra depois no grupo fica, ai, Manu, eu queria receber todos os áudios. Mas os áudios, eles são os bônus para quem começou, quem se inscreveu no primeiro dia. Cada dia tem ali a sua mensagem, né? Então, se você ainda quer receber os áudios de preparação emocional, você tem que se inscrever o quanto antes, né? Porque a gente só tem mais 6 dias de inscrição. Na próxima segunda-feira, a gente já começa o novo treinamento. E como que ele funciona, né? O Destrave 21 ele foi criado exatamente para ajudar mulheres a lidar com bloqueios emocionais que afetam a vida profissional. Então, são treinamentos de 21 dias no WhatsApp. Você vai ter exercícios terapêuticos e áudios de acolhimento, de orientação. O grupo ele é exclusivo com apoio emocional. Então, vai ter um grupo silencioso, onde você só vai receber as atividades, e um grupo interativo, onde você vai poder compartilhar suas atividades, seus desafios e trocas com outras mulheres, e eu vou estar lá, né, num horário específico para sempre dar os meus suportes. Olha a Raimunda falando. E esses áudios são muito valiosos, são maravilhosos. Os áudios estão muito bons, porque eles são muito sutis, eles são acolhedores, mas eles trabalham muito nesse processo de destravar, né, de sensibilizar, e vai aos pouquinhos trabalhando isso. Então, todas as atividades elas são validadas tecnicamente, né? Porque elas são validadas na clínica, nos atendimentos que eu faço, na psicoterapia. Então, não tem fórmula mágica, não vai acontecer coisas da noite pro dia. Tem estudo científico, tem compaixão e tem constância. E falta só 6 dias para começar, tá? Então, estamos nas últimas chances de participar do grupo. Estamos realmente nas últimas vagas. E aí, se você quer participar desse grupo, se você sente que esse grupo é para você, não deixa de clicar no link da bio e fazer a sua inscrição, tá? Vai ser um grupo muito forte, assim, muito potente. E aí eu quero que você tenha uma consciência que você não é fraca por travar na vida profissional, por travar, às vezes, nas relações amorosas. Você é uma pessoa que está se protegendo de algo que você viveu. E até hoje você está se protegendo porque você não curou essa ferida. E aí você aprendeu a se esconder, porque um dia você apareceu, e aparecer dói. Aparecer doeu, te machucou, você foi exposta. Mas agora você é adulta e pode escolher reaparecer com amor, com coragem, com apoio, com compaixão. Então você pode agora, você tem como adulta, o seu cérebro ele já tem capacidade de você enfrentar esses desafios. Ele só não tem consciência disso. E participar desses movimentos de cura emocional é um processo de conscientizar o teu cérebro de que você é capaz de lidar com os desafios. Pensando na live de hoje, eu queria saber de vocês qual foi a principal mensagem.
Se pudesse dizer uma frase ou uma palavra, o que ficou mais marcante para você da live de hoje? E quem tá vendo gravada, também conta para mim nos comentários o que foi mais marcante para você. Quem tá vendo gravada, abaixo aqui da live vai ter o link de inscrição no Destrave. Lembrando, são os últimos dias de inscrição, tá? A gente tá nas últimas vagas. E vai ser um grupo muito potente, transformador. E quando a gente fala de ansiedade social e bloqueios emocionais ligado aos traumas, eles impactam sim na vida profissional. Por quê? Porque a vida profissional é o ápice do posicionamento adulto. É ali onde você vai fazer o seu dinheiro, você vai conquistar tudo aquilo que é necessário para a sua sobrevivência e para a sobrevivência dos seus familiares. Então, aprender a olhar para os seus bloqueios emocionais na área profissional é essencial para você atingir os objetivos que você deseja. Se a gente não olha para isso, a gente limita a nossa transformação. Certo? Então, as mensagens de hoje são essa. É possível de sensibilizar, coragem para transformação. A gente tem que melhorar a nossa escuta para não ser violento com as outras pessoas. As feridas que a gente não trata, a gente reproduz os nossos comportamentos. Como a Karina disse, eu não sou fraca porque travo, isso é só uma defesa. E aí eu preciso aprender a me defender de uma outra forma mais saudável, que não atrapalhe o meu desenvolvimento. As palavras da Raimunda, perseverança e transformador, transformação, é isso. Esse é o principal objetivo do meu trabalho para os próximos 6 meses. Uma coisa legal de compartilhar com vocês nessa live. Hoje é um dia marcante. Eu acho que depois dessa live, o ideal, não importa se você tá vendo gravado. Manu, terminei essa live, vai pro teu caderno de autoconhecimento e registra hoje, dia 1º/7/2025. Eu aprendi que... Escreve o que você aprendeu na live de hoje. Por quê, Manu? Porque hoje é o primeiro dia do segundo semestre do ano. O primeiro dia da segunda fase de 2025. Teve coisas que você prometeu para si mesma lá em janeiro, que talvez você não tenha cumprido ainda. Mas só quem entrou no Destrave 21, quem tá nesse movimento de cura emocional, tá participando das lives, eu tenho certeza que você vai chegar em dezembro de 2025 com muito mais repertório emocional, com muito mais capacidade de lidar com esses bloqueios emocionais, com muito mais capacidade de lidar com o seu sistema de ameaça, de aprender estratégias para ir desativando ele aos poucos, para mostrar para ele que nem tudo é tão perigoso assim. Então hoje é um dia marcante nesse capítulo da nossa história de 2025. É o primeiro dia do segundo semestre do ano. Observa quem você era em janeiro e quem você é agora em julho. Eu tenho certeza que existiram avanços. Seja por uma decisão que você tomou, seja por uma decisão que você não tomou. Porque existem decisões que a gente toma e tem sims que a gente dá que eles são muito nocivos também. Enfim, e vou encerrar essa live, senão a gente vai até meio-dia, porque esse tema é um tema muito legal, né? Um tema muito profundo. Esse marco. É isso aí, Karina. Sim, comecei um desafio pessoal além do Destrave. Exatamente. Então, bora destravar juntas nesse mês de julho. Vamos viver um processo maravilhoso. E eu tô imensamente grata por todos vocês que se inscreveram. E se preparem, porque vai ter mais grupos até o final de 2025. Vai ter grupos de cura muito profundas, porque eu vim com uma energia muito forte de transformação para esse segundo semestre. Ai, é tão gostoso de ouvir. São lives acolhedoras, é para isso. É pra gente olhar para as dores com compaixão, com leveza, com abraço, com carinho. Não é para olhar com raiva, com ódio, com mágoa, com ressentimento, jogando a culpa nos outros. Não, é para olhar para nossa história e falar o que eu posso fazer por mim, independente do que eu vivi. A minha história não encerrou no momento de dor, ela começa agora, com as minhas decisões. É aquela frase que eu gosto muito: o trauma não foi sua escolha, mas a cura é a sua escolha.
certo? Então é isso, gente. Amo ter vocês toda terça-feira. Terça-feira que vem estamos aqui de novo num tema muito profundo, tá bom? Beijos e até semana que vem.